O que é pior para o cérebro? Álcool ou açúcar? Eu vi esse debate rolando aí, debate não, né? Algumas pessoas, alguns profissionais de saúde estavam compartilhando suas opiniões, várias opiniões distintas, bem curiosas aí, e eu resolvi então trazer também a minha opinião sobre esse tema. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso, entusiasta da área da saúde, já estudo saúde há mais de uma década, quase 2 décadas, né? Não só estudando, praticando na minha vida, testando várias coisas. Também sou atleta amador e estudante de nutrição. E aqui eu procuro compartilhar conhecimento relacionado a um estilo de vida mais saudável. Várias coisas que eu testo na minha vida e várias coisas que eu aprendo com muita gente por aí. Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Mas antes da gente começar, eu te pergunto, deixa aí a sua opinião antes mesmo de você ouvir a minha, ou caso você também não tenha ouvido a opinião de ninguém. O que você acha pior para o ser humano, o álcool ou o açúcar? Então deixa aí os comentários abaixo, tá? Não apenas o que você acha pior por um aspecto específico. Analisa o todo para a sociedade, para o indivíduo e tal. O que você acha que é pior, o álcool ou o açúcar? Beleza? Mas antes também um recado, tá? A gente tem alguns grupos gratuitos no Facebook para a gente trocar informação, porque eu acredito muito no poder do coletivo, um ajuda o outro e tal. E lá a gente tem então 2 grupos, onde a gente fala, um é para um estilo de vida saudável, a gente fala mais de saúde de forma geral, alimentação e tal, várias coisas relacionadas a um estilo de vida mais saudável. E o outro a gente foca em emagrecimento saudável, tá bom? Caso você se interesse, os links estão aí abaixo na descrição. E a gente também tem um canal no Telegram, onde a gente compartilha informação, compartilha estudo, várias outras coisas, né, que a gente faz aí, fala de um estilo de vida mais saudável. Coisas interessantes aí que a gente vê, matérias ou coisas para debater, enfim, a gente compartilha lá, tá bom? Se você se interessar também, o link está aí abaixo. Então fechou, vamos nessa. Álcool ou açúcar? Eu não sei se você sabe, mas o açúcar é bem maléfico para o organismo. Infelizmente, muita gente recomenda açúcar, comida com açúcar e um monte de coisa aí com açúcar. E açúcar tem vários nomes fofinhos também, né? Não tá lá só no rótulo açúcar, tem vários outros nomes, né? Tem maltodextrina, por exemplo, dextrose, um monte de coisa, né? Tem nome de açúcar, xarope de milho, xarope disso, xarope daquilo, tem um monte de nome que na verdade é açúcar. Enfim, e carboidrato também é açúcar é carboidrato, enfim, né? Então, tem muita coisa ali que é colocada, que leva a outro nome e que é açúcar. E qual é o ponto, né? O açúcar, de forma geral, ele inflama o organismo. Não estou falando do açúcar natural das frutas, o açúcar natural de um alimento. Estou falando do açúcar que já foi industrializado, né? Já foi retirado, ele ficou de uma forma mais livre e tal, ele vai entrar no seu organismo muito mais forte. É diferente de você comer uma fruta que vem ali também com as fibras e tudo mais, né? E então o açúcar que estamos falando é o açúcar industrializado. E qual é o problema? Que ele inflama o corpo de diversas formas, inclusive inflama o cérebro. Então, imagina o seu corpo inflamado, o que acontece? A inflamação, na verdade, é meio que uma irritação ali, o corpo está tentando expulsar alguma coisa que, mesmo que ele não saiba o que é que está gerando aquilo, ele está tentando expulsar. Então, o seu corpo, a inflamação, na verdade, ela é boa, tá? Só que a inflamação aguda. A inflamação crônica, que é essa que eu estou falando, já é um problema, porque o seu corpo inflamou, não está conseguindo pôr para fora aquilo. Então ele continua inflamado, ele continua mandando mensagem ali para tentar expulsar aquilo, só que isso vai gerando outros problemas no organismo. Então essa inflamação crônica é um problema. E sim, o açúcar inflama. Infelizmente é pouco falado isso. Açúcar também é um baita de um alimento para verme. A gente está recheado de vermes, tá? Você vai perceber isso se você fizer protocolos para vermes, para retirada de vermes, você vai perceber que sai sim, tá bom? E esses vermes não é que ele entra no corpo grandão. Eles às vezes entram ovinho, coisinha minúscula que você nem enxerga, que vem com a comida, que vem com uma hortaliça, com uma fruta e tudo mais. O verme entra, ali ele vai ganhando corpo, né? Ele nasce ou ele cresce, enfim, e aí ele fica ali no organismo. Então você vai ver que muita gente que fizer protocolo de desparasitação, né, vai conseguir eliminar vermes. Então presta atenção nisso. E o açúcar é um baita de um alimento para verme.
tá? Não só para verme, para bactérias também. Então, esses micro-organismos aí, eles gostam dessas coisas, tá bom? Então sim, o açúcar é um baita de um problema. Mas e aí, o álcool não é um problema, né? O açúcar a gente ainda pode falar de obesidade, a gente pode falar de um monte de coisa aí que o açúcar gera de problema, certo? Diabetes, enfim, doenças crônicas diversas podem estar relacionadas com o açúcar, demência, Alzheimer, né? Então, vários problemas no cérebro a gente pode associar também ao consumo de açúcar, à resistência insulínica, enfim, tem várias coisas que a gente pode associar ao açúcar, que a gente pode não, que já é associado ao açúcar, tá? A questão é que o açúcar ele é tão viciante que a sociedade não quer largar, né? Ela acha que ela precisa de açúcar. Como é que ela vai fazer um bolinho? Como é que ela vai fazer isso, aquilo, aquela receita sem um açúcar? Ela não consegue viver, certo? Ela está desesperada por açúcar. Mas não existia isso antes, certo? Não existia esse açúcar aí na natureza, ninguém precisava dele. Então, isso aí são invenções aí que o homem inventou, gostou do sabor, viciou e não quer largar mais. E obviamente que isso está dentro da sociedade toda, em várias áreas e tudo mais. Enfim, então, o açúcar sim, ele traz diversos males para a saúde humana, tá? Não só humana, qualquer animal que ficar consumindo açúcar vai ter problema. Mas enfim, e o álcool? É pior? Não é pior? O álcool ataca um monte de parte do corpo, né? Ataca o fígado, que já é sabido e tudo mais, agride mucosa do estômago, por exemplo, ataca também, afeta o cérebro, né? O álcool, consumo de álcool também causa demência, enfim. Então o álcool é maléfico também, já sabemos disso. O álcool é uma droga, não importa a dose, não existe dose segura de álcool, é uma droga. Ele tá sempre, o álcool ele é visto pelo organismo como uma toxina. Então, uma toxina está agredindo o corpo, não importa a dose que você consumir, tá? Ele está agredindo o corpo. Quando você põe em doses muito mais baixas, por exemplo, vamos pensar assim, você vai tomar uma homeopatia, por exemplo, alguma coisa que foi diluído, um própolis, por exemplo, que foi diluído ali com álcool de cereais, por exemplo. Tem o problema do álcool em si? Tem, mas a dose é muito mais baixa, tá? Começa a ter mais problema, por exemplo, numa pessoa que está precisando tomar alguns remédios, ela precisa tomar vários. Imagine você tomando 15 gotas de 5 remédios, por exemplo, 15 gotas 3 vezes ao dia, ou seja, você vai tomar 45 gotas de 5 remédios. Então você vai fazer as contas aí, quanto que vai dar de quantas gotas por dia essa pessoa vai ingerir de álcool, tá? Isso já começa a ser um problema. Não é igual beber ainda. Não é igual ela consumir uma cerveja, consumir um uísque, um conhaque, o que for. Não é igual ainda. Mas sim, já começa a ser mais agressivo para o corpo, ao invés de você consumir, sei lá, 5 gotas por dia de algum remédio que tem o álcool. Já é diferente, né? É mais leve pelo menos. O corpo vai dar conta daquele álcool ali, de expulsar, mas não deixa de ser uma toxina. Só que qual é o problema maior, na minha visão? Então, falando abertamente, o que é pior na minha visão, álcool ou açúcar? Para mim é o álcool, com certeza é o álcool. Por quê? O álcool ele vai destruindo o ser humano de um jeito que o açúcar, apesar de ser muito problemático, não faz tanto, né? Por exemplo, você não vê um homem batendo na mulher porque ele acabou de consumir açúcar, mas você vê isso acontecendo com álcool. Você não vê uma pessoa atropelando outra na sociedade aí porque consumiu açúcar e pegou o carro, mas você vê isso acontecendo demais ali na sociedade com o álcool. Então, o álcool, sim, ele afeta o corpo e o cérebro, né, de forma geral, claro, o cérebro é parte do corpo, o açúcar também afeta. Só que a gente tem esses problemas a mais, né? O álcool, ele altera muito a consciência da pessoa num nível rápido e poderoso, né? Então, o açúcar, apesar de afetar também muitas coisas, afetar o humor, afetar o cérebro, afetar também, de certa forma, a consciência, não é no mesmo nível de consciência. É outra forma, né? Você não fica completamente dopadaço assim, alterado porque acabou de consumir um pão com açúcar, alguma coisa, um doce com açúcar. Você não sai desse jeito. Mesmo que seja muito doce aquilo, que faça muito mal para você, você não sai do mesmo jeito se você consome o álcool, por exemplo. Certo? Então os impactos na sua saúde, na sua consciência, até as suas decisões ali no dia a dia, o álcool é muito pior. Quantas brigas não acontecem por causa de álcool? Pessoas que bebem às vezes 3, 4, 5 cervejas já tá brigando, tá? Já tá completamente alterado. Tem isso, claro que tem gente que bebe muito mais, vai ficando mais alterado. E o açúcar você não vê isso. Ah, comi 5 pãezinhos, fiquei alteradão, 5 pães doces, né? Fiquei alteradão
e aí já sair agredindo as pessoas. Por mais que deixe impulsivo o açúcar, sim, não é dessa forma, certo? Então os danos do álcool, na minha visão, para uma sociedade é infinitamente pior do que o açúcar. Sem falar na questão do vício. O vício em açúcar é alto? Sim, tá? Mas o vício em álcool também é bem complicado. É muito mais fácil você ver famílias destruídas, casamentos destruídos por causa do álcool do que por causa do açúcar. Então quando você coloca na balança tudo, eu acho o álcool infinitamente pior. Não estou recomendando açúcar, não estou falando para ninguém consumir açúcar e nem que ele é de boa. Eu acho e vejo que ele causa muitos danos diversos. Mas o álcool te rouba a alma. Se você ver pessoas alcoolizadas tanto naquele momento, você vai ver que ela já não está presente. Ela está completamente diferente, ela não está presente, né? E se você vir, por exemplo, pessoas que consumiram álcool por mais tempo e começaram a ficar viciadas em álcool, alcoolismo e tudo mais, você começa a ver que aquela pessoa parece que a alma dela foi roubada. Ela não está mais presente em nada. Ela perde a família, às vezes ela está presente fisicamente na família, mas ela não está presente. A alma dela não está presente, a mente dela não está presente, tá? Os afetos dela não estão presentes. Então, muita coisa é alterada com o álcool num nível bem pesado, tá? Então, na minha visão, eu vi médicos, isso até me surpreendeu, médicos falando que o açúcar é pior, e eu vi médicos falando que não, foram lá combater determinados médicos e falar, não, é o álcool que é bem pior. Então tem esses debates entre os profissionais aí, né? E na minha visão o álcool é bem pior. Não tem nem como comparar os danos que o álcool causa do que os danos com o açúcar a nível geral, né? A nível geral, não estou falando só aquele nível da pessoa adoecer de um determinado jeito. Sim, o açúcar também causa. Vai causar N doenças. Mas o jeito que o álcool bate nas pessoas, o álcool ainda está associado à festa, à bagunça, à diversão e tal. Então você associa muito mais, né? A pessoa não vai para uma balada e fala, uhul, trouxemos alguns pãezinhos doces aqui, uma torta, olha, eu trouxe um bolo de casa. Não tem isso. Por quê? Porque é muito mais forte o álcool. O álcool altera muito mais e as pessoas querem ficar alteradas. Tanto é que o consumo de bebida sem álcool, cerveja sem álcool e tudo mais, é muito mais baixo do que bebida com álcool, porque as pessoas em geral querem ficar alteradas mesmo. Claro que muitos falam do gosto, mas da mesma forma que você acostumou com gosto, que é de certa forma, na primeira vez que você toma cerveja, é um gosto ruim, você também pode acostumar com o gosto da cerveja sem álcool, mas a galera não quer, né? Então ela continua ali. Então sim, o impacto do álcool para uma sociedade é infinitamente pior do que o impacto de um açúcar. Ambos são problemáticos, ambos afetam a saúde de forma pesada, mas o álcool, na minha visão, é muito mais pesado. E quem convive, né, quem já conviveu aí, por exemplo, com alcoolistas e tudo mais, vai dizer se é ou não é verdade. Então eu até deixo aí para vocês, peço aí para vocês colocarem aí abaixo, primeiro, na sua opinião, o que é pior, se é o álcool ou se é o açúcar, que afeta mais a saúde de um indivíduo e a sociedade de forma geral, e também se você já conviveu com pessoas viciadas em álcool de diversas idades, né? Porque tem muito jovem viciado em álcool. Aliás, se você já passou por essa situação, se você passa, deixa aí nos comentários abaixo qual é a situação que você enfrenta ou se você já conheceu, lidou com pessoas, familiares, amigos, enfim, marido, esposa, enfim. Deixa aí nos comentários abaixo a sua visão do álcool, a sua experiência com pessoas que consomem, consumiram, que ficaram viciadas, enfim, conta aí embaixo para a gente saber mais e trocar mais opiniões sobre esses temas que são tão importantes para uma sociedade, tá bom? Então, vou parar por aqui, porque tem muita coisa que dá para falar de álcool, depois eu vou criar um conteúdo falando de álcool, falando de açúcar, os danos que causam e tudo mais, se vocês tiverem interesse, então deixa aí nos comentários também qual vocês preferem, qual preferem primeiro, então, né, porque às vezes a galera gosta dos dois, mas enfim, deixa aí nos comentários, beleza? E eu também vou deixar alguns links aí abaixo que podem te ajudar bastante na sua jornada do conhecimento de um estilo de vida mais saudável, a ter mais saúde, a vencer de repente o alcoolismo, enfim, coisas do tipo, vencer o vício em açúcar, enfim, adotar um estilo de vida mais saudável de diversas formas, tá bom? Vou deixar alguns links aí que pode ser útil para você. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!